ao longo dos anos. Eu encontrei pequenas maneiras e pequenos truques, em outras palavras, ou qualquer coisa que você queira chamar de dicas truques, que eu descobri ser capaz de possuir alguns desses carros sem ficar totalmente falido. Agora, muitos deles tendem a realmente consumir sua renda. Não vou te enganar. Existem alguns carros que são verdadeiras armadilhas financeiras. Eu quero entrar nisso, mas por agora eu quero falar sobre o que é isso, por que compramos e especificamente como você sabe como eu fui capaz de realmente possuir esses carros ao longo dos anos, porque eu realmente tive um espectador que se manifestou e disse: sim, você não parece ser uma pessoa comum. Você sabe que tem todos esses carros e isso, mas na verdade eu sou o cara comum, e é exatamente esse ponto de como eu consegui possuir esses tipos de carros sem realmente ficar totalmente falido agora, sim. Se eu não tivesse nenhum desses carros, realisticamente, eu provavelmente teria um pouco mais de dinheiro sobrando, provavelmente seria capaz de fazer algumas outras coisas, mas carros são sempre o meu hobby e sempre aquilo que eu amo fazer, então é uma decisão fácil sair e comprar alguns desses carros. Então estamos em um Porsche 996. E para aqueles de vocês que estão na comunidade Porsche, vocês sabem que muitos de vocês provavelmente vão desvalorizar essa geração de Porsche. Muitos, você sabe, supostos entusiastas dizem que esta é provavelmente a pior geração do 911 já feita. Mas existem, em alguns casos, algumas razões realmente convincentes pelas quais você gostaria de comprar um desses. Primeiro, você obtém a essência de dirigir um 911 sem gastar todos os dólares suados em alguns dos modelos mais premium. Mas isso também não é só isso. Quero dizer, isso realmente tem alguns dos medidores analógicos da geração anterior. Eu definitivamente amo os medidores analógicos. Os modelos mais recentes do 911 têm mais de um display digital. Você nem mesmo olha para isso. Estão aí os toques da esposa. Ela sempre gosta de ter seus pequenos enfeites lá. Mas sabe de uma coisa? Você fica à moda antiga, tudo meio à moda antiga, dá um deck de reposição, parece ser o sabor. Algum de vocês aí fora tem o mesmo tipo de deck? É estranho porque quando compramos este carro, ele veio com este pequeno Alpine Flip Out. E você sabe que eu não sou o maior fã, mas nosso Boxster também tinha. Então, ambos os carros que compramos usados e ambos já tinham esses instalados antes. Então isso não é de fábrica, mas algumas pessoas parecem gostar desses, mas olha, você tem essas chaves de alternância básicas e há algo para amar. Ok, esses são um par de manequins ali, mas você tem essas chaves de alternância básicas, que é algo que está faltando em muitos carros modernos hoje. Agora você tem esses lixos, olhe para isso é lixo, olhe para essa porcaria, veja isso. Sim, ok, bem, isso não é o melhor, nem mesmo. Então este é um exemplo do que você obtém com alguns dos carros mais antigos. Algumas coisas funcionam, outras não, e aqui vamos tentar esse sim, pelo menos conseguimos um ou dois que funcionam. Mas basicamente está tudo cheio de botões. E botões convencionais padrão e botões, mas você sabe, é um interior muito básico. Há muito plástico, parece um Honda ou um Toyota. Este é um interior de couro bonito, assentos ventilados e aquecidos. Sabe, nós temos esse teto que desce e é ótimo, mas veja, é isso. Eu nunca fui pego comprando o carro popular. Eu provavelmente não vou ser aquele cara que está comprando um Gran Turismo 3RS. Simplesmente porque, na minha opinião, ele não representa o valor. Eu sei que é um tópico controverso. Muitas pessoas adoram. E eu acho que esses carros são absolutamente alguns dos melhores carros de pista do planeta. Então, eu quero colocar isso aí como um ponto importante. Um Gran Turismo 3RS com todas as coisas iguais. Provavelmente é um dos melhores. Bem, Porsche é quase um dos melhores carros que você pode comprar hoje. O problema é que é apenas o banco para o dinheiro e as pessoas estão pagando por isso. Então alguém encontra a proposta de valor, e a proposta de valor às vezes não vem apenas no custo inicial. Às vezes vem de outras maneiras. E isso é de alguma forma que eu encontrei para hackear meu caminho pela vida, comprando carros que não quebram o banco. Porque eu sempre procuro a proposta de valor. Uma de 3 coisas, ok? É um carro absolutamente incrível. Ele coloca um sorriso no seu rosto todas as vezes. Então há um certo valor. Um valor que você pode vincular à sua saúde mental, ao seu prazer, à sua empolgação. E então, se ele proporciona isso, isso é incrível. Mas, geralmente, há um lado de equilíbrio para isso. Quanto custa essa proposta de valor? Quanto custa para obter esse nível de empolgação? Existem maneiras mais baratas de obter o mesmo nível de empolgação e, na minha opinião, sim, eu já vivenciei isso.
Então eu acho que um Gran Turismo 3 RS, um dos melhores, é um carro realmente caro. E eu procurei em outros lugares para entrar nesse tipo de faixa de preço. Eu fui para outro lugar e é isso que está, o que está na garagem. Vou revelar isso muito rápido. E você sabe, alguns de vocês, eu sei que têm perguntado e se perguntando, mas sim, está chegando muito em breve. Vou revelar qual é o novo carro, mas não é um Gran Turismo 3 RS. Eu fiz uma enquete em uma das minhas páginas lá. E muitos de vocês pensaram, na verdade, cerca de 2/3 de vocês, 66, acredito eu, por cento de vocês, de mais de 100 respondentes, pensaram que eu comprei um Gran Turismo 3 RS. Eu dei 3 opções: Gran Turismo 3 RS Lamborghini Temerário. Esse é o novo híbrido deles com um V8 biturbo de alta rotação, uma Ferrari 296, Gran Turismo Berlinetta e uma McLaren 750. Todos carros fenomenais, todos eles. Qual deles eu comprei? Um desses eu realmente comprei, mas não é o G23 RS, vou tirar esse da lista. Muitos de vocês provavelmente estavam se perguntando, e eu acho que é um carro magnífico. Mas novamente, de volta à proposta de valor. Porque, você sabe, às vezes eu me encontro desbravando meu caminho na vida com muitos desses carros. É o valor pelo dinheiro, é a proposta de valor. Ok, então o Gran Turismo 3 RS não está na lista. Para mim, a proposta de valor vem de outras maneiras. Ok. Talvez você obtenha muito desempenho por uma quantidade relativamente pequena de dinheiro, ou talvez você obtenha uma quantidade moderada de desempenho, sabe? Como um Mercedes ali. Ele te dá uma quantidade decente de luxo, desempenho moderado, todos os recursos e o estilo não é incrível, não é o carro mais bonito, mas também não custa uma fortuna. Então essa é a troca. Então você consegue um carro assim que tem muitos dos confortos, mas o custo não é totalmente absurdo. Ou você vai todo o outro caminho, sabe? Você olha para algo que é absolutamente absurdo em termos de custo, mas o valor e a emoção devem ser incríveis. Então vamos dar uma volta, vamos fazer uma partida fria e dar uma volta. Aqui estamos nós. Sem luzes de verificação do motor no 911. Aqui estou eu batendo na madeira porque nunca se sabe. Sempre que você liga a ignição em um desses carros antigos divertidos, é uma oportunidade para uma nova luz de verificação do motor e uma nova experiência, porque descobri que possuir esses carros, toda vez que você os tira, é uma experiência. Algumas experiências ótimas e outras nem tão ótimas assim. Então, ao dirigir esses carros, você precisa aquecê-los. Então você tem uma marcha lenta alta agora. Estamos em marcha lenta em torno de 11.200 rotações por minuto. Eu não quero ficar em marcha lenta por muito tempo. Você não quer deixá-los em marcha lenta por muito tempo, porque então as cabeças ficam muito quentes e então você começa a derreter as vedações dos guias de válvulas e começa a consumir óleo antes de muito tempo. Mas você tem que deixá-lo pelo menos em marcha lenta e depois deixar a rotação diminuir. E uma vez que ela cai, então você está pronto para ir. Porque essa é outra das manhas, essa é outra razão pela qual muitos desses carros eu mantenho por perto e consigo pagar por eles. É porque eu os mantenho por muito tempo, eu não compro. E vendo carros regularmente, e há muitas pessoas que fazem isso. E algumas pessoas estavam lucrando muito com isso. Sabe, naquele intervalo de 2000 a 2022, sabe, porque havia uma escassez tão grande, aqueles que sabiam nos respectivos mercados conseguiram obter alguns, sabe? Conseguir um carro, obter informações privilegiadas e depois revendê-lo por, sabe, dezenas e em alguns casos centenas de milhares de dólares de lucro, porque alguém queria muito aquele carro e não conseguia encontrá-lo. Então está mantendo os carros por muito mais tempo e ao mantê-los por mais tempo, o que isso significa? Manutenção, isso mesmo. Veja, está prestes a cair, eu sempre cuidei dos meus carros e você tem que cuidar. Essa é uma das dicas, é a manutenção. Tem caras que entram lá, usam o carro até o limite e depois vendem depois de 2 anos, eles não se importam com o resfriamento dos turbos. Eles usam intensamente e guardam molhado. E eles não se importam, mas sabe de uma coisa? Não é assim que nós agimos. Dito isto, as rotações por minuto acabaram de cair. Está pronto para ir. Tudo bem, coloque aí em marcha. Tudo bem, vamos girar, não é? E rumo às corridas, bem, não literalmente para as corridas, mas você sabe, né? Eu amo dirigir esses carros, então
sabe, né? O que estamos dirigindo é um 996 Carrera e é, sinceramente, a primeira vez que tive a oportunidade de experimentá-lo. Um vendedor local aqui na cidade me ofereceu as chaves de um novo Carrera quando ele saiu e eu amei. Minha primeira reação, quando isso saiu lá em 1999, foi o quão refinado ele parecia em comparação com a geração anterior. 911S, ele se sentia tão suave e refinado, simplesmente não parecia um 911 antes disso, porque até aquele ponto todos eram refrigerados a ar. E todas as minhas experiências vieram na forma de 911S, refrigerados a ar e... Então parecia um grande salto. Um salto realmente grande em termos de refinamento. Então a geração 996 sempre me intrigou. Mas eu sempre fiquei com meus carros refrigerados a ar por muitos anos. E você sabe, né? Eu meio que continuei nesse caminho porque sempre amei o som deles. Eles eram um pouco mais básicos e crus. Na minha cabeça, um pouco mais simples, e é como se fosse o que você sabe. Certo é o que você sabe. Então é isso que você compra, e foi isso que eu possuí. E então eu me mudei. Segui em frente e experimentei alguns desses carros, dirigi alguns desses, 911S, e eu estava à beira. O mesmo cavalheiro anos depois me ofereceu as chaves de um novíssimo 991 geração 2 Carrera S que de repente era um twin turbo de 3 litros, refrigerado a líquido, com um Porsche Doppelkupplungsgetriebe, que é a embreagem dupla deles. Fiquei pasmo com a rapidez disso, e eu realmente aprecio isso. A oferta de um... Bem, eu vou apenas dizer pelo que é. Randy, agradeço a oferta porque foi uma ótima experiência. E acredite quando eu digo isso, assim, eu estava realmente muito perto de comprar o carro e eu realmente fui para casa pensando nisso por um tempo sobre a compra. Seja Porsche Doppelkupplungsgetriebe, mas... Então há o pensamento de se eu compro um manual, porque um manual provavelmente vai manter um valor melhor. Mas então é um mercado de nicho menor, então vai ser um carro mais difícil de vender. E então há todas essas coisas que você contempla quando possui esses carros, é o que eu sei, sabe? Ao longo dos anos, e alguns dos meus truques são sempre tentar entender o mercado em perspectiva, você vê, possuir esses carros. Possuir esses carros, você sempre tem que pensar no que vem a seguir, certo? O que vem a seguir? Você pode planejar manter o carro por 10 anos, talvez mais, mas você sempre tem que estar pensando no que vem a seguir, qual será o próximo carro e quem será o próximo dono deste carro. Você tem que pensar, ok, eu comprei isso, há uma razão pela qual eu comprei, muito disso foi por causa do preço. Os 996S, os preços são realmente baratos, mas eu ainda posso ter a diversão de dirigir, que muitas pessoas gostam com os 911, mas muito disso vem do porquê eu comprei este carro em primeiro lugar. Bem, não é porque é o 911 mais bonito, porque eu não acho que seja. Embora não seja um Porsche feio, ainda assim, a maior parte da razão pela qual você compra um 996 é por causa da proposta de valor, da qual eu falei, e eu sempre fui sobre propostas de valor, pelo que eu vou comprá-lo, como será a propriedade, e eventualmente quando eu vendê-lo, o que eu vou tirar disso? Veja, esses carros não estão aumentando de valor e você sabe que isso é provavelmente um pouco de um erro na proposta de valor. No entanto, você está comprando tão barato que pode dirigir um desses carros por 5 ou 10 anos além de alguma manutenção, e espero que você não tenha grandes reparos ou qualquer um dos grandes problemas. E se você perguntar ao dono atual o que eles fizeram para manutenção, como o IMS ou alguns desses outros problemas, desde que os problemas-chave tenham sido resolvidos, você pode dirigir este carro por 5 anos, 10 anos e depois vendê-lo em 5. Ou 10 anos e sair ileso e ter sua experiência de condução e dizer, eu possuí um 911. E realmente você nunca teve que gastar muito dinheiro. E então foi uma maneira barata de entrar e sair do território de carros esportivos premium sem ter que entrar nos novos 911S, sem ter que gastar 150 mil, porque esses carros novos não são baratos. E esses mais antigos, do assento, parecem muito com qualquer 911, para ser honesto com você. E de algumas maneiras, você sabe, apenas olhando para alguns dos medidores analógicos e alguns dos, você sabe, os medidores e os controles, muita coisa é muito. Um carro muito simples de possuir e torna fácil entrar e operar num piscar de olhos. Chapéu. Ah, sim. Isso é um bom...
Você tem que gostar dos sons destes. Tipo, qualquer um desses Porsches, eles são simplesmente incríveis. Vamos realmente abrir o... Vamos ouvir um pouco do som do lado de fora, não é? E teremos uma noção de como esse carro soa. Assim. Sim. Sim, é disso que estou falando. Uau, isso é muito divertido. Como eu disse, você pode ter seu bolo e comê-lo também. Você pode viver essa vida sem ter que gastar muito dinheiro. E o que eu descobri, como eu disse, é entrar no carro o mais barato possível e vendê-lo 5 anos depois pelo máximo que puder. Quero dizer, esse é o seu melhor cenário. Não é diferente dos preços das ações, e você sabe que há caras e garotas que gostam de negociar ações e ganhar dinheiro dessa maneira. E essas são ótimas maneiras. Quero dizer, todos nós fazemos isso para tentar dobrar e triplicar nosso patrimônio líquido. Mas realmente, se você pode fazer o mesmo tipo de coisa com os carros e realmente aproveitar a experiência de dirigir, então você está fazendo isso de uma maneira mais emocionante, porque ter um carro, você sabe, é muito mais interessante ter do que ter algo no papel que sobe e desce em preços de ações. Em vez disso, você consegue algo assim, você pode realmente aproveitar a diversão e a frivolidade de tudo isso. Agora você vai notar que eu tenho um manual de 6 velocidades e, na minha opinião pessoal, essa é sempre a melhor maneira. Eu gosto de dirigir padrão. E isso é outra coisa importante que você tem que pensar sobre o que o mercado vai fazer em 5 anos. Tiptronic, que era o automático na época, é a outra opção e ninguém está comprando Tiptronics. Ninguém quer os automáticos, para ser honesto, né? Especialmente nos Carreras e Boxsters. Você não consegue dar esses carros de graça. Os turbos, os 996 e os 997 turbos com os automáticos são um pouco diferentes porque são brutos maiores e mais rápidos com engrenagens mais longas e parece ser um pouco mais adequado para automáticos ou embreagens duplas nos carros mais recentes PDKs, mas muitas pessoas você sabe que estão procurando esses tipos de carros que estão procurando um Carrera, você sabe, Carrera 2 ou um cabriolé Carrera de tração traseira, você sabe, né? Eles estão procurando a forma mais pura de um 911, eles não estão necessariamente procurando o mais rápido, eles estão procurando o mais puro, porque um 911 é sobre uma experiência de condução pura, e isso é exatamente o que uma alavanca de câmbio te proporciona, uma caixa de câmbio manual, um manual de 6 velocidades, bem como uns 6 cilindros naturalmente aspirado. Essa é a pureza. Uau, essas estradas são ásperas. Oh. Muito bom, você sabe, esses carros se comportam como se estivessem em trilhos, então, mais ao ponto, você sabe, quando eu compro esses carros, quando eu compro meus carros, além do mais novo, e eu e você, sabe, o último carro que vou revelar é algo que meio que me tira da minha zona de conforto, porque eu sinto que, sabe, era hora de me tratar de uma maneira que eu nunca realmente me tratei antes. Então é um passo bastante significativo e então eu, sabe, algumas das minhas regras básicas de compra e venda e essas experiências acessíveis de propriedade de carro, eu meio que as empurrei um pouco para o lado, sabe? Se parece que estou mudando de ideia, não estou, é porque isso foi muito deliberado. Eu queria me dar algo que estava muito além do que eu normalmente faria ou, sabe, com o que eu normalmente me envolveria, porque há um ponto em que isso simplesmente, sabe, tem que parar de fazer sentido. E enquanto há algum dinheiro a ser feito no mercado de supercarros, você realmente precisa ter cuidado e realmente conhecer o mercado, porque caso contrário, não demora muito para ir à falência rapidamente. E qualquer tipo de lucro que você tenha feito ao longo dos anos, comprando e vendendo e possuindo, pode ser rapidamente, muito rapidamente, eliminado pela compra do carro errado. Então,
De qualquer forma, vamos continuar e eu só quero te dar uma rápida volta neste carro. Vamos parar. E eu vou te dar uma rápida demonstração externa ou olhada no carro. E então você pode ter uma ideia do que estou lhe dando aqui e ver o que você acha do 996. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Se isso é algo... algum de vocês tem considerado comprar como? Eu disse que não é o melhor deles, não é o mais recente e certamente não é o maior, mas este carro aqui era um cabriolé de tração traseira manual de 6 velocidades. É um conversível de capota elétrica, mas também oferece cerca de 300 cavalos de potência de 3,4 litros. Então tem mais do que desempenho suficiente para acelerar e ir. Não é o mais rápido, mas é muito divertido. E está aí, você vai notar minha esposa, ela teve que colocar a parte dela lá, minha esposa, bem, ela é portuguesa, então colocamos a bandeira lá, ou a placa, tem que representar algo que ela achou fofo. Ela viu essa placa em algum lugar anos atrás, em algum outro carro, um Corvette ou algo assim, e achou a coisa mais fofa. E sentiu que precisava disso lá. Então, de qualquer forma, vamos dar uma olhada mais de perto aqui, e eu quero apontar algumas das diferenças. Este é um 996, o que você vai notar é o que eles chamam de casca de ovo mexida ou o farol de ovos mexidos. Muitas pessoas não gostam desses, mas eu pessoalmente gosto deles porque são do 911 Jet One. Havia apenas um supercarro naquela época que tinha esses tipos de faróis. E era exatamente o mesmo tipo de faróis. Vá ao Google e pesquise GT1. E você verá, então, de muitas maneiras é um 911 único, mas ainda com a maioria dos detalhes de estilo aqui. Temos as rodas Turbo Twist, elas não são uma roda muito grande, mas sabe de uma coisa? Isso está bom. Com 18 polegadas, isso significa que não são excessivamente caras para substituir. Temos rotores ventilados perfurados e pistão de pinça duplo, claro que temos o cabril aqui, então o teto desce e, claro, como o Hit mencionou, temos o Carrera, você também pode obter o Carrera 4, você obtém a tração nas 4 rodas. Este é o de tração nas 2 rodas, é uma tração traseira aqui, Transax. Temos um conjunto de ótimas ponteiras de escape. E vamos dar uma olhada no que está embaixo. Vamos abrir isso e vamos fazer isso, puxar isso. Isso é mais um script do Carrera. E dá uma olhada embaixo do capô aqui. Veja, essa asa sobe, na verdade é meio fofo. Temos uma pequena gota de água caindo do topo porque choveu, mas aí está. O que temos basicamente é o motor Flat Six de 3 pontos. 4 litros, o motor M96 que este carro carrega e há muita reputação, tanto boa quanto ruim, deste motor. Alguns dos problemas são misturas, que eu já mencionei, cabeçotes rachados, superaquecimento por causa das bombas de água e os impulsores que se dividem e superaquecem certas partes do motor. Você tem que olhar aqui para a mistura. Esse é um problema que às vezes você pode encontrar facilmente na vareta de óleo. Você quer ter certeza de que definitivamente não há espuma lá dentro? Se houver, você está em grandes apuros. Claro, aqui você enche a caixa de ar, mas basicamente é um 6 cilindros planos, um pouco difícil de trabalhar, sejamos honestos. Mas há muitas dessas coisas estou disposto a tentar como faça você mesmo. Sempre estou disposto e animado para tentar alguns novos reparos para aprimorar minhas habilidades. Então, embora possa não ser o melhor carro que a Porsche já fez, certamente é único e é acessível e essa é a chave. Consigo dirigir o 911 e uma de suas melhores versões, realisticamente uma caixa de câmbio manual com 6 cilindros planos naturalmente aspirado e fazendo isso com um orçamento limitado. Veja bem ali, tem que gostar desse carro. O que vocês acham? Gostaria de ouvir suas opiniões sobre isso e se estão dispostos a talvez dar o salto. Sei que existem possíveis problemas com esses motores, mas eles são muito divertidos e não são ruins para faça você mesmo. Ou se você é um pouco mais avançado no faça você mesmo, este pode ser o carro para você.